quando às vezes você vê a peça pronta, aí você olha, fala, meu Deus, o que será que tá errado nela? O que será que tem que tá deixando ela, né? Não era do jeito que eu queria. E aí você às vezes não enxerga esses pequenos detalhes que estão atrapalhando aí a modelagem de vocês no mundo dos humanizados. Quem aí já passou por isso? De olhar a peça e ficar assim, tem alguma coisa aqui que não tá legal, alguma coisa eu errei, mas não sei o que é. Ou para quem já faz e já vende aí, né? Às vezes manda foto pro cliente, o cliente só fica em silêncio. E aí você não sabe o que é que você tá errando. São detalhes, são coisinhas que muitas vezes a gente pensa que é muito pequeno ou é insignificante, mas que dá uma diferença muito gritante no nosso trabalho, no resultado final. São pequenos erros que fazem com que a nossa modelagem saia do nível ótimo, bom, atraente para o cliente e fique num nível muito comum, muito padrão, e aí ela acaba ficando desvalorizado. Nosso trabalho acaba ficando desvalorizado. Quando a gente começa a quebrar esses erros, quando a gente começa a consertar esses erros, entender esses erros, a gente começa automaticamente a valorizar o nosso trabalho e mostrar essa valorização para o cliente também. Eu listei 9 erros para vocês, tá? Que são erros de modelagem que podem deixar o seu biscuit humanizado feio. Pressa é algo assim que destrói a modelagem de vocês. Pressa do quê, Carol? Pressa para concluir a peça. Pressa para chegar no resultado final mais rápido. A pressa para concluir, sei lá, por exemplo, estou fazendo um curso, estou estudando, eu quero concluir rápido. Então, vou passando as aulas e tá, aquela loucura. Pressa. Pressa é um grande problema. Por exemplo, se eu for fazer um busto do Superman, só um exemplo. Vou fazer o busto dele aqui. E aí eu quero terminar ele logo. Eu comecei ele hoje, quinta-feira, dia 21/10, 5h14 da tarde eu comecei o meu Superman. Só que eu tô muito ansiosa. E eu quero terminar ele até sábado. Se eu fizer ele com muita pressa, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma modelagem toda desproporcional. Como eu tô com pressa, eu não vou olhar a referência. Como eu tô com pressa, eu vou modelar ele com a massa toda mole, vai torcer tudo, vai estragar toda a minha modelagem. Eu não vou respeitar o tempo de secagem do meu biscuit. Eu não vou conseguir detalhar muito bem porque eu tô com pressa. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Quando a gente faz algo com pressa, acaba saindo muito de qualquer jeito, né? E isso é um problema, porque quanto mais detalhes você acrescenta na sua escultura, mais valorização você tem. Isso não significa que você precisa ficar um ano fazendo uma peça. Tem escultores que fazem peças enormes e ficam anos nela, né? Mas não é isso. É respeitar o tempo da massa, é respeitar o seu tempo também como artesã, é ir devagar, pausa, assiste a aula, volta, entende aquele processo, refaz, quantas vezes for necessário até que ele fique muito bem feito. Dessa forma, vocês vão parar de errar tanto na modelagem e vão conseguir prestar mais atenção nos detalhes que fazem a diferença. O segundo erro é não usar referência ou achar que decorou o rosto da pessoa. É um erro mega vilão. Por quê? Cada ser humano, modelagem, pessoa, animalzinho, personagem, não importa o que vocês vão modelar. Cada um tem sua característica. Cada um tem uma forma de rosto, de corpo. Cada um tem um tom de pele, tamanho de cabelo. Não importa, não importa. Todas as vezes que você vai modelar alguém, você tem que usar referência. Até em questão de roupa. Por exemplo, se você vai fazer uma modelagem de uma noiva, e aí você vai fazer uma modelagem, mesmo que mais fofinha, não tem problema. Só que se você fizer essa modelagem sem olhar a referência dela, como que você vai saber o vestido que ela está usando? Nos humanizados, para quem não sabe, humanizados são peças que têm traços humanos. Como que você vai fazer uma escultura parecida com essa pessoa se você não sabe nem, por exemplo, a roupa que ela está usando? Quero fazer um disclaimer aqui. Quem acha que é importante saber sobre os erros? Manda no chat pra gente. Eu acho importante. Ou eu não acho importante. Manda pra gente. Eu quero saber se vocês acham que é importante ou não. Saber esses erros que podem deixar o seu biscoito humanizado feio
acaba deixando ele um pouco mais desvalorizado e você acaba se sentindo frustrada, né? Quem aí acha que é importante? Manda pra gente! O terceiro erro que eu listei aqui para vocês, que podem fazer o seu biscoito humanizado ficar feio, é usar massas tingidas prontas para fazer tons de pele. Vocês já tinham parado para pensar que usar massa tingida pronta de tom de pele é um erro que pode deixar o seu biscoito humanizado feio? O quarto erro é não esperar o tempo de secagem da massa. A massa de biscuit tem um tempo de secagem, certo? Se eu modelo, por exemplo, uma parte, eu vou dar um exemplo do pé. Se eu modelar um pé e eu for enxertar a massa aqui com a modelagem molhada, eu vou entortar meu pezinho. Se eu for fazer, por exemplo, um corpinho e modelar tudo de uma vez e já pôr de pé ali para secar, ele vai entortar. O resultado final vai ser um biscoito desproporcional, um biscoito humanizado torto, um biscoito humanizado com alguns defeitos de modelagem. Então, um erro muito comum que eu vejo muitas pessoas cometendo e que às vezes vai deixar o seu biscoito humanizado feio, sim, é não esperar o tempo de secagem da massa. E aí a gente entra naquele primeiro erro também, complementar, pressa. Ter pressa, não esperar secar, né? E observem que uma coisa acompanha a outra. Então é mega importante que a gente alinhe essas questões e que a gente não cometa mais esses erros. O quinto erro é não sovar a massa para modelar a peça e hidratar ela. Não hidratar e não sovar a massa. Isso faz com que o seu biscuit fique com rachaduras, com ressecamentos na massa, muitas vezes esfarelando. Não fica uniforme os ingredientes, tá? Isso é um erro que pode deixar o seu biscuit humanizado muito, muito feio em textura, tá? Falando em textura. Vamos lá, ver o próximo erro. Agora é não tampar emendas na peça. Não tampar emendas na peça pode fazer com que o seu biscuit humanizado fique feio. Gente, essa base aqui é o ó do Borogodó, olha o tamanho disso. Misericórdia, eu não consigo nem pôr na mesa. Não, olha isso aqui, gente. É uma madeira de... Olha, é uma madeirinha de MDF, amor, lembra? Misericórdia. Ó, o que é emenda no biscuit? É quando racha? Não necessariamente. Emenda é isso aqui, ó. É quando você faz no corpo, cola o braço e não tampa essas emendas. Ai, Carol, mas é a roupa? Precisa? Claro que precisa. Tem costura na roupa, Carol? Precisa? Gente, faz o detalhe da costura, mas a emenda você tem que tampar. Por quê? Porque senão fica algo muito boneco, né? Não fica algo mais escultura, mais detalhado. Então aí vem todas aquelas coisas. Não ter pressa, espera secar. Coloca a massa aqui, depois que eu fiz o corpo, esperei secar, eu acrescentei o braço. Aí eu vou e tampo essas emendas depois que secou. Dou um acabamento, aliso ela, fica lindo e maravilhoso. Bem detalhado e bem diferenciado. Porque o mais comum que a gente vê por aí é peças assim, só encaixada e colada. Se você quer ter um diferencial, pare de errar nisso. Comece a tampar essas emendas para deixar a peça de vocês mais bonita. Ó, o sétimo erro é não refazer se rachar. É muito importante a gente consertar a peça. Por isso também já vem uma outra questão, assim, da gente pedir um prazo legal para o cliente, né? Para quem está começando aí, para não ficar ansioso, não fazer com pressa, de qualquer jeito. Peça um prazo legal para o seu cliente para você fazer tranquilidade. Algumas massas, elas racham depois de um certo tempo. Por exemplo, tem massa que racha depois de totalmente seco. Já aconteceu de eu ter escultura aqui no ateliê, há mais de 15 dias já seca comigo e ela rachar, do nada. Puf, rachou a perna. E aí você vê aquela rachadura enorme. Quando rachar, conserte, tá? Conserte. Porque isso desvaloriza muito o trabalho. Parece que você não deu muita atenção àquela modelagem. Parece que, tipo, não fez com muito capricho, sabe? É isso que o cliente tem a sensação, tá bom? Então, é mega importante a gente consertar esse tipo de erro. Um outro erro muito comum é não dar acabamento de pintura nas peças. Ó, eu vou voltar nessa daqui e vou pegar outra ali também para vocês. Vocês estão vendo que essas peças são peças simples,
sem pintura. A única coisa que eu pintei foi a sobrancelha e o íris, a íris do olho da minha mãe. E do meu padrasto que eu fiz ali. Gente, pra que esses cílios, né? Olha o tamanho desses cílios. Que exagero. Eu era muito exagerada. Ó, essa escultura aqui eu até tentei pintar, mas foi só uma simplificação ali, tipo, um detalhamento do olho mesmo que eu pintei básico. Já essa escultura... Ai, queria tanto mostrar essa escultura inteira. Tenho medo de tomar um bloco. A escultura tá sensacional, gente. Eu pintei até as sardinhas e as dobras do corpo dela. Olha a diferença que dá. Ah, dá muita diferença. Carol, significa que magicamente eu vou aprender eu tenho que aprender a pintar? Não. Vamos estudar, vamos aprender a pintar, vamos se especializar para que você consiga ter um diferencial. Gente, o outro erro que pode fazer com que seu biscuit humanizado fique feio é modelar ele com formas arredondadas. Que isso, Carol? É fazer formas arredondadas na sua modelagem. Por exemplo, ó. Olha o bracinho arredondado. Tá vendo? Vou pegar o outro aqui para mostrar para vocês. Tem que tampar. Ó, formas mais retas, tá vendo? Em comparação, a gente tem duas fadas aqui, ó. E a gente consegue ver que as formas arredondadas aqui da perna dela, por exemplo, tira a naturalidade de uma peça humanizada. Tira essa forma humana. Por quê? Porque o corpo humano, ele é todo composto de linhas retas, formas geométricas. É triângulo, é quadrado, é retângulo, é triângulo ao contrário, é 2, 3 triângulos juntos, é um quadrado junto.